This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system. ¿Hablas español? Sprichst du Deutsch? Kan du norsk? If you've had that sound from Babbel before, I bet you do. Babbel is the science-backed language learning app that actually works. With quick 10-minute lessons handcrafted by over 200 language experts, Babbel gets you on your way to speaking a new language in just a few weeks. With over 16 million subscriptions sold and a 20-day money-back guarantee, just start speaking another language with Babbel. Right now, up to 55% off your Babbel subscription at babbel.com/Spotify podcast. Spelled BABBEL.com/Spotify podcast. Rules and restrictions may apply. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna e este é um mini episódio, então o único recado que eu tenho é que este caso é sobre a morte de uma criança. Então eu sei que tem muita gente que não gosta de ouvir, não consegue ouvir, né? Então se você é uma dessas pessoas, pode pular este episódio. Então bora para o caso de hoje. A Fanny Adams, ela nasceu em 30 de abril de 1859 em Alton, que fica na Inglaterra. Ela morava com os seus pais e 5 irmãos. E também os avós paternos moravam na casa ao lado deles. Então era uma família que morava toda na mesma rua. Essa cidade, Alton, era uma cidade de comércio e também de muita plantação de lúpulo. E isso levou até muitas fábricas de cerveja. Então, assim, era uma cidade muito próspera, né? Porque tinha muito trabalho para as pessoas, tanto nas fábricas de cerveja, no comércio, tanto nas plantações também, o trabalho no campo. A Fanny, ela era descrita como uma criança muito inteligente, ela era muito bonita e ela também parecia ser mais velha do que ela realmente era, porque ela era mais alta que as meninas da idade dela. Então, por ela ser maior, ela parecia mais velha, né? Mas ela tinha uma melhor amiga da mesma idade dela, chamada Minnie Warner, que morava também na mesma rua. E as duas sempre brincavam e passeavam juntas, também com a irmã mais nova da Fanny, que se chamava Lizzie. Então, em 24 de agosto de 1867, a Fanny, então, com 8 anos, e a Minnie também com 8 anos, e a Lizzie tinha 7 anos, e elas se juntaram e foram para perguntar para a mãe dela se elas podiam ir brincar num campo próximo que ficava ao Rio Way, porque estava um dia de muito sol e muito calor. Esse campo era meio banhado, assim, que quando dava muita chuva ele ficava inundado, e as crianças sempre iam brincar por lá. A Harriet, que era a mãe da Fanny e da Lizzie, até gostou dessa ideia, porque assim as meninas não iam ficar atrapalhando ela, né, em casa com os afazeres domésticos, enfim, ela não ia precisar ficar se preocupando. Também porque naquela época não tinha acontecido nenhum crime grave na cidade de Alton, era assim, o máximo um desentendimento familiar entre vizinhos, assim, nunca teve um assassinato, nada. E era muito comum as crianças brincarem sozinhas e longe de casa, não só por ser, né, uma cidade pequena, mas também porque, né, naquela época, 1867, então, né, não tinha esse perigo, se as pessoas não tinham essa noção de perigo, né. No caminho até esse lugar, nessa planície, as 3 meninas foram abordadas por um homem de 29 anos chamado Frederick Baker. Ele não era um estranho para elas, porque ele já tinha se mudado para Alton há cerca de 1 ano e ele trabalhava como assistente do procurador da cidade. Ele ofereceu alguns centavos para elas comprarem doces. E, né, como elas já tinham visto ele ali pela cidade, também na igreja algumas vezes, ele não era completamente estranho, né? Ele só era uma pessoa que elas não tinham contato, mas elas já tinham visto ele. Então elas aceitaram o dinheiro e, né, ficaram ali brincando. E ele ficou observando elas 3 brincando por um tempo em uma estrada que levava para a vila de Shaldon. E mais ou menos 1 hora depois, isso já era tipo 1h30, 2 da tarde, elas já tinham cansado e estavam se preparando para voltar para casa. Foi aí que o Frederick se aproximou de novo delas e perguntou para a Fanny se ela acompanhava ele até Shaldon. Quando a Fanny se recusou a ir com ele,
o Frederick pegou ela no colo e a raptou e levou ela para dentro de uma plantação de lúpulo. A Lizzie e a Minnie correram de volta para casa da Minnie e elas contaram para a mãe dela o que tinha acontecido, mas a mãe acabou não acreditando e não deu muita bola, assim, porque eram crianças, né? Então, ela assim, vamos lá brincar, não quero saber o que vocês estavam aprontando. As duas continuaram brincando até por volta das 17 horas. E aí, quando elas estavam voltando para casa para jantar, ao chegarem na rua onde elas moravam, uma vizinha dos Adams, chamada Senhora Gardner, notou que a Fanny não estava junto com elas, como de costume, porque era sempre as três juntas. E aí ela perguntou para Lizzie e para Minnie aonde que tá a Fanny. E as meninas contaram para ela que ela tinha sido levada por um homem. E aí a Senhora Gardner já ficou apavorada, foi contar para Harriet Adams, né, que era a mãe da Fanny. E as duas mulheres saíram procurar pela Fanny, onde as meninas tinham dito que ela tinha sido levada. Não demorou muito tempo, elas encontraram o Frederick próximo a uma cerca que separava a plantação de lúpulo. E ao perguntarem o que ele tinha feito com a Fanny, ele respondeu que ele só tinha dado dinheiro para elas comprarem doces. E aí a Senhora Gardner respondeu que tinha muita intenção de entregar ele para a polícia. Ela sabia que tinha alguma coisa errada, que como assim esse cara tá dando dinheiro para criança? E aí ele respondeu que ela podia fazer o que quisesse, porque, na verdade, ele sabia que o trabalho dele com o procurador da cidade dava para ele um status, né? E que, assim, inicialmente ele ia conseguir escapar das suspeitas das mulheres. Sem conseguir encontrar a Fanny, elas voltaram para casa, acreditando que ela talvez ainda estivesse brincando, né? Eventualmente voltasse para casa. É claro que ninguém quer pensar no pior, mas naquela época as pessoas realmente não tinham essa noção, assim, de que coisas muito ruins podem acontecer, né? Mas depois começou a anoitecer, entre as 19 e 20 horas, a Harriet já estava muito preocupada e ela não aguentava mais ficar esperando, então ela reuniu um grupo de vizinhos para procurar pela filha. Eles foram até a estrada, onde ela tinha brincado, né, com a irmã e a amiguinha, mas eles não encontraram nada. Na verdade, foi na plantação de lúpulo, ali próxima, né, que o Thomas Gate, que era um cara que trabalhava no campo, ele fez uma descoberta horrível. Isso porque ele encontrou a cabeça da Fanny empalada em um poste. E o estado, não só encontrar a cabeça de uma criança empalada, né, o estado desta cabeça, ela tava assim, as orelhas que tinham sido arrancadas, ela tinha cortes profundos da boca até onde deveriam estar as orelhas. Quando as pessoas começaram a fazer mais buscas no local, mais partes do corpo da Fanny foram encontradas. Os braços, as pernas e o tronco. Além do desmembramento, seus órgãos vitais e seus olhos haviam sido removidos. A Harriet, ela ficou tão transtornada que ela não conseguiu encontrar o marido dela e ir até onde ele estava. Contar o que tinha acontecido e ela desmaiou no caminho. E aí, o marido do pai da Fanny, né, o George, quando ele tava jogando cricket, né, ele nem sabia que a filha tinha desaparecido. Quando ele recebeu a notícia do que tinha acontecido, ele foi pra casa e chegando em casa ele soube dos detalhes, né, que tinham encontrado a Fanny esquartejada. Então, ele ficou tão transtornado que ele carregou a espingarda pra procurar pelo assassino. Ele disse que ia matar ele mesmo. Mas os vizinhos conseguiram conter ele e ficaram com ele durante a noite toda, com a família, na verdade, né? Durante a noite toda, garantindo que a polícia já tinha pego o culpado. No dia seguinte, dezenas de moradores se reuniram na plantação para procurar pelos restos mortais da Fanny que não tinham sido encontrados na noite anterior. E além da polícia, né, que estava procurando pelas armas do crime. E acho que devido a tanta gente estar naquele local, muitas provas acabaram se perdendo, né? Mas, felizmente, não atrapalhou tanto assim o caso. Eles não conseguiram encontrar nenhuma faca, mas os moradores encontraram uma pedra que tinha grudado ainda fios de cabelo, sangue e pedaços de carne, né? Então, eles imaginaram que tinha sido essa pedra usada para matar a Fanny. O superintendente da polícia, chamado William Cheney, ele tinha organizado essa busca, né, pelo corpo da Fanny, mas na mesma noite que ela foi encontrada, ele ficou sabendo que o Frederick Baker tinha sido visto com ela, e aí refez os passos dele e encontrou ele no escritório onde ele trabalhava. E o Frederick tinha chegado 1 hora atrasado no trabalho, isso porque eles trabalhavam à noite também. Então, ele normalmente chegava às 8 e ele chegou às 9. E ele afirmou ser inocente de qualquer coisa, mesmo sendo o único suspeito do caso.
Essa notícia, né, tinha se espalhado muito rápido e já tinha um grande grupo de pessoas do lado de fora desse escritório, porque todo mundo ficou sabendo que a última pessoa que foi vista com a Fanny foi esse cara, né, o Frederick. Então as pessoas estavam cada vez mais revoltadas porque cada vez chegavam detalhes, né, foi encontrada a cabeça da criança, foi encontrada a criança esquartejada, enfim, um crime horrível. E aí o William prendeu ele e precisou tirar ele de lá pela porta dos fundos para evitar que a população linchasse ele ali mesmo. Ao ser revistado na delegacia, com o Frederick foram encontradas 2 pequenas facas. Manchas de sangue também foram encontradas nos punhos da camisa dele e as calças estavam encharcadas, assim. Os policiais desconfiavam que era para esconder as manchas de sangue, né? Que provavelmente ele se lavou depois de ter matado e esquartejado a Fanny. Depois de ter sido questionado sobre por que ele tava todo molhado daquele jeito, ele respondeu, e também, né, por que tinha sangue na roupa dele, ele respondeu assim, pois é, não vejo nenhum arranhão ou corte em minhas mãos que justifiquem o sangue. Então ali mesmo ele já percebeu que, né, ele não tinha feito um bom trabalho escondendo o que ele fez. E durante o interrogatório ele ficou muito calmo, ele era uma pessoa muito fria, muito calma. O policial, né, o superintendente William, ele voltou para o escritório onde o Frederick trabalhava para revistar as coisas dele. E aí, em meio aos papéis, ele encontrou o diário do Frederick. E na entrada daquele sábado, 24 de agosto, ele tinha escrito o seguinte, abre aspas, matei uma menininha, foi fácil e bom, fecha aspas. A investigação continuou até outubro daquele ano, porque eles realmente queriam ter provas sólidas, né, para levar ele a julgamento. E nessa época aí um menino chegou a dar depoimento como testemunha, dizendo que ele tinha sim visto Frederick sair da plantação de lúpulo por volta das 14 horas no dia que a Fanny foi assassinada, com as mãos e as roupas cobertas de sangue. Esse menino diz que viu quando ele foi até o rio para se limpar e que ele carregava uma pequena faca e outro objeto não identificado que ele guardou em sua jaqueta. O menino chegou a contar no mesmo dia pra mãe dele, mas a mãe dele, eu acho que acabou ficando meio com medo e falou pra ele não contar pra ninguém, mas ela mesma acabou contando tudo isso depois em um pub, foi chamada pela polícia pra dar o depoimento e levar o menino. Então, tanto as roupas do Frederick quanto as da Fanny, que foram encontradas na plantação, além das facas que estavam com ele, foram enviadas para Londres para que fossem feitos testes forenses. E o professor A.S. Taylor, do Guy's Hospital, examinou tudo durante semanas e eu não sei que tipo de teste tinha naquela época, mas ele confirmou que o sangue era humano. Se alguém souber aí que tipo de teste eles tinham disponível nessa época, que desse para confirmar isso, ou se foi só... confirmou que foi sangue. E aí eles acabaram assumindo que era sangue humano, né? E eles encontraram também várias manchas de sangue, né, nas roupas do Frederick. Enquanto ele estava preso e aguardando o julgamento, o Frederick continuava insistindo que ele era inocente e ele dizia que tinha esperança que o culpado fosse encontrado. No inquérito de investigação, a Minnie foi a primeira a dar seu depoimento e apesar dela não ter conseguido identificar diretamente o Frederick, ela descreveu com precisão as roupas que ele estava usando quando raptou a sua amiga Fanny. A Harriet, que era a mãe da Fanny, né, e a senhora Gardner, que era a vizinha, identificaram ele como o homem que elas tinham encontrado saindo da plantação naquela tarde. E o Frederick, assim, ele não negou que tinha estado lá. Ele disse só que, ele deixou a Fanny brincando na cerca e foi embora. Então, o inquérito concluiu que sim, o Frederick era responsável pelo assassinato e desmembramento da Fanny. E ele foi enviado de volta para a prisão para aguardar o julgamento que aconteceu no dia 5 de dezembro em Winchester. A defesa contestou o depoimento da Minnie, afinal era uma criança, né? Mas ela conseguiu descrever com precisão as roupas, o que eu acho aí que tem muito mais peso do que uma criança descrevendo, fazendo uma descrição física de alguém, né? Porque a percepção dela de um rosto pode ser bem diferente de uma pessoa adulta, né? Mas as roupas ela consegue identificar. E eles também argumentaram que as facas que foram encontradas com o Frederick eram pequenas demais para ele conseguir desmembrar a Fanny. Mas era uma criança, né? Segundo os legistas ali, ele poderia ter levado menos, assim, meia hora para conseguir fazer tudo o que ele fez.
Ele também alegou a insanidade, afirmando que o seu pai havia sido uma pessoa muito violenta, e também ele usou o caso da família onde um primo dele tinha sido internado em um hospital psiquiátrico. Outras provas, né, de insanidade seriam a sua irmã ter morrido devido a uma febre cerebral, que eles chamavam na época, e o próprio Frederick, que tentou cometer suicídio depois do término de um relacionamento. O juiz chegou a dizer ao júri sim para eles considerarem essa defesa por insanidade, mas depois de apenas 15 minutos de deliberação, eles declararam o Frederick como culpado e ele foi condenado à morte. O Frederick Baker, então, foi executado por forca do lado de fora da prisão de Winchester, onde cerca de 5.000 pessoas se reuniram para assistir o que foi a última execução daquela prisão. Depois que ele morreu, foi feita uma máscara mortuária, que é aquele molde que fazem do rosto da pessoa, né, depois que ela morre. E no ano seguinte, a estátua dele foi adicionada à Câmara dos Horrores no Museu de Cera Madame Tussauds, em Londres. E esse caso, os detalhes não são lembrados até hoje, mas o nome da Fanny, sim. Só que, infelizmente, né, a memória dela não foi mantida como algo positivo pela menina feliz e inteligente que ela era, ou nem mesmo pelo brutal assassinato dela, né, porque foi uma coisa realmente horrível. O que aconteceu foi que o nome dela passou a ser usado de modos horríveis. E aí eu fico pensando, quem foram as primeiras pessoas a começar a usar o nome de uma criança que foi assassinada e esquartejada de modo pejorativo e como uma piada? É muito mau gosto, né? O que aconteceu foi que em 1869, por aí, assim, pouco tempo depois, né, 2 anos depois do assassinato dela, o governo britânico começou a enviar ração de carne moída, né, ração militar, no caso, de carne moída, para os marinheiros britânicos. E aí eles não ficaram muito impressionados com aquilo e começaram a dizer que eram os restos de Fanny Adams. Eles receberam uma carne de baixa qualidade, moída, uma lata, e passaram a chamar de Fanny Adams. E passou a ser um nome usado para se referir à carne moída de baixa qualidade. Ou, assim, um ensopado de carne moída, né? Que não seja bom. Eles chamavam de Fanny Adams. E as marmitas de lata, né? Os pratos, talheres e tal que eles usavam para comer, os marinheiros, né? Ainda são conhecidas como Fannys, por conta disso. E outro uso do nome dela foi na metade do século XX, que os homens trabalhadores passaram a dizer que a expressão sweet F.A., que significa sweet fuck all, né, que seria tipo um sincero foda-se, basicamente, na verdade queria dizer Sweet Fanny Adams. E as pessoas diziam ainda Sweet Fanny Adams sem saber quem era a Fanny Adams, né, sem saber dessa história horrível dela. Então, é isso, né, gente? Eu fiquei muito triste que o caso de uma criança, um caso tão violento, tão brutal do assassinato e esquartejamento de uma criança, aí as pessoas transformaram isso num negócio tão insensível, né? Como sinônimo para uma comida ruim. Então, fica aí a reflexão, né? Então, é isso, gente. Se você tiver qualquer sugestão de caso, manda pra gente no meuemcrimes@gmail.com. Histórias de medinhos, creepypastas, qualquer coisinha, pode mandar pra gente lá no meuemedinhos@gmail.com. E pelo nosso site você consegue aí fazer o seu apoio financeiro pra gente e nos ajudar a continuar aí o podcast, que a gente tá sempre precisando de ajuda. E é isso, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.